pessoa que nasceu na roça, né? Desde criança a gente já foi acostumado a trabalhar na roça. Aí eu acabei casando com um produtor rural, então a gente continua na roça. A gente sempre produziu frutas, verduras, né? E entregava nos mercados. O tempo foi passando assim e a gente achou que precisaria melhorar, que tinha algo a mais a fazer, né? Nós abrimos uma mercearia na cidade, um hortifruti. E fiquei lá 5 anos trabalhando nesse hortifruti. O que a gente produzia aqui, a gente vendia lá. Só que aí o tempo foi passando, os filhos foram crescendo e foram se casando. Aí eu achei que era hora de voltar para casa. Voltando para a roça, né? E aqui continuando a vidinha, que eu amo, sempre gostei de orquídeas. Então eu cultivava muito orquídea, mas para mim, para o meu hobby mesmo. Até que aí nos meados de 2018, o pessoal do Sebrae, com o Sindicato Rural de Itatiba, começou a procurar um atrativo diferente para a cidade. Aí eles me disseram se eu não queria entrar. Só que eu achei assim, eu falei, não, eu vou vender o quê, né? Eles falaram, vocês têm muita fruta e você tem um monte de orquídea. Aí eu dizia para eles, nossa, mas eu não posso deixar minhas orquídeas, é a minha paixão, né? Aí ele falou assim para mim, o Edu, que era o professor, ele falou, não, imagina, mas depois você consegue outras. E eu pensei bem, falei, eu vou pensar, vou amadurecer a ideia. O que eu queria mesmo era fincar o pé dos meus filhos no sítio. Porque a gente vê que os filhos vão crescendo e vai partindo para outras coisas. O sítio é muito difícil. E só fica quem gosta mesmo. E se tivesse assim algum incentivo melhor, né? Talvez eles gostassem de ficar no sítio, como eu sempre fiquei, o pai sempre foi. A Chácara Bom Jesus, como a Chácara Bom Jesus, que sempre foi. E nós inauguramos aqui. Em 2020 veio a pandemia. Aí tudo que a gente tinha conversado para explodir, a gente pensava, né? E aí o negócio parou. Mas assim, não foi de tão ruim, né? Como o pessoal não podia ir no shopping, eles vinham no sítio. E aí o negócio começou a ser divulgado, né? De boca a boca. A maior divulgação foi de boca a boca. E foi aumentando. Eu comecei assim, não tinha nada aqui. Tinha aí um telhadinho ali, com umas orquídeas embaixo e umas frutas. E aí aos poucos a gente foi aumentando, foi melhorando. Hoje a gente já está com um orquidário pronto, formado. Temos as nossas frutas ainda. Aí a gente agregou um colipag das frutas, né? E estamos seguindo em frente aí. E hoje meus filhos me ajudam em tudo aqui. E eles, como eu, eles amam o que faz. Em 2022 meu marido adoeceu. No final do ano ele faleceu. Aquele ano para a gente foi muito difícil. A gente lidar com a doença e se saber que essa doença não tinha volta, foi muito difícil mesmo. E até hoje a gente está assim aprendendo a viver sem ele, né? Mas aqui eu e os 3 filhos a gente se ajuda, um ajuda o outro, um levanta o astral do outro sempre quando a tristeza bate, né? E estamos indo, até quando Deus quiser.
2006 nós abrimos a fazendinha e foi um atendimento que nós iniciamos de uma maneira bem caseira. E aí a gente atendia na varanda da casa da minha mãe e as excursões vinham, mas a nossa capacidade de atendimento era bem pequena, com poucas pessoas. E depois, no decorrer do tempo, é que foi crescendo e estruturando o nosso espaço. Em 2015, nós tomamos a decisão de ampliar o nosso espaço, estruturar melhor, e aí foi quando a gente teve que fazer uma paradinha com os nossos atendimentos para nos dedicarmos a um tempo de reforma, e aí a gente conseguiu separar as nossas residências, o espaço de atendimento que era comum com nossas residências, para um espaço próprio para os atendimentos. Daí por diante, conciliar nossas profissões de trabalho externas ficou cada vez mais difícil, tanto é que eu deixei de dar aula nesse momento para me dedicar somente à fazendinha, porque a gente percebeu que a procura estava sendo maior e que a gente precisava de uma maior dedicação mesmo para o nosso trabalho, especificamente na fazendinha. Nós moramos aqui na fazendinha, cada um tem a sua casa, há 42 anos já, e cada um tem a sua tarefa específica, o seu trabalho específico de acordo com a sua habilidade. Então, eu e minhas irmãs que temos toda essa parte pedagógica desenvolvida, a gente atende as crianças, né? A dona Tomires fica na cozinha, né, preparando as comidas, né, o almoço. Eu fico ajudando ela lá também, quando tem escolas, né, aniversários, né, fora a manutenção, né. Ela sempre cozinhou para a família, né? Sim. Ela casou com meu pai, veio morar na casa dos meus avós, né? E todos os domingos a família se reunia e ela era responsável pela alimentação de todas. E é família grande, né? Sim. 7 irmãos com todos os filhos. Então hoje ela desenvolve essa habilidade dela cozinhando no fogão a lenha para todos os nossos clientes. A Anita fica na parte de atendimento, né? Ela faz toda a parte de atendimento, desde da recepção, agendamento, toda a parte de acertar, no caso, os agendamentos, né? Eu fico mais na parte da manutenção e cozinha. A dona Tomires, que, né, fica na parte de cozinha, e o seu Lelo fica na parte com o trator, né? Fazendo a parte de trator, andando com o pessoal, né? Atendendo o pessoal dessa forma. E tudo isso acontece em 3 tipos de atendimentos. Os nossos formatos são atendendo escolas, atendendo excursões fechadas de turismo rural e festas particulares. Então, a nossa intenção é mostrar o nosso dia a dia e convidar as pessoas a participarem da vivência nossa, do nosso dia a dia. E eu acho que esse trabalho de resgate cultural é muito importante, né? Porque a gente mostra para as pessoas a nossa própria cultura.
1957, meu pai realiza um grande sonho de vida dele, que foi comprar uma propriedade. Tanto ele como minha mãe tinham uma origem rural, né, produzindo ali frutas, né, e realizou esse sonho aqui, comprou 7 hectares de terra, onde que começamos uma vida, né. Mudamos aqui em 1958. A forma que a gente vivia era uma forma muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, né? Eu gosto de lembrar um pouquinho, principalmente para as pessoas de mais idade, né? Essas frutas que a gente produzia na época se produziam nos primeiros meses do ano e depois a gente não tinha mais entrada de caixa. Ali em janeiro, fevereiro e março a gente produzia a uva, março e abril produzia o caqui. E depois você tinha que se virar com o dinheiro que você ganhava nessa época do ano, né? Anos iam bem, outros anos nem tanto. Mas o que a gente tinha de privilégio é que você tinha que ter, como uma agricultura familiar, você tinha que produzir o seu leitinho, engordava os porquinhos, o franguinho, plantava o feijão, plantava o milho. Então era praticamente a gente se autossustentava. E o que faltava para a gente adquiria na venda, marcava na caderneta e pagava com o dinheiro da safra uma vez por ano, né? Isso dava uma estabilidade na vida da gente, mas sempre com uma certa dificuldade. Isso perdurou por muitos anos, né? Até que em um determinado momento nós tivemos um revés muito grande na nossa economia, uma inflação assim muito alta, que não se sustentava mais essa situação. E a alternativa que nós encontramos no sítio São José foi implantar mais uma cultura onde que nós poderíamos conseguir ganhar dinheiro mais tempo no ano, entrada de caixa mais tempo no ano, que foi a cultura do morango, né? Então aí começamos com 10 mil pés, foi para 20, chegamos a 80 mil pés no ano. Isso fez com que, e o morango na época se colhia ele no mês de maio e até o final do ano ali, outubro, novembro, né? E ele já conseguia colher uva em dezembro, então praticamente fechou todo um ciclo de entrada de caixa, né? Deu uma qualidade de vida diferente daquilo que nós tínhamos anteriormente. Então eu vejo no sítio São José como uma grande mudança a cultura do morango, né? Então o turismo veio para você poder agregar valor e mostrar, uma das partes é você mostrar a realidade do dia a dia e também agregar valor para o seu dia a dia, porque nem sempre é muito favorável. Então esse tipo de atividade mostra para as pessoas o que é a realidade, né? É muito próximo, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, viu, o morango, pegar na bandejinha e ir lá e comer, é uma delícia, é muito caro, essas coisas todas. Mas aí a gente apresenta para ele todos os problemas que acontecem, as dificuldades que a gente tem, as deficiências que a gente tem para poder chegar nesse momento de poder a pessoa consumir. Então essa situação de você estar em contato com a natureza, que isso você está mexendo com vida, você está mexendo com as plantas, isso é coisa viva, isso tem uma vida muito importante. Então esse contato fez com que a gente chegasse mais próximo ao consumidor também e aí conseguimos agregar valor naquilo que nós produzimos, tá? Então essa mudança, como teve lá na implantação do morango, também a vinda do turismo foi muito gratificante. Então nós começamos com as frutas que nós já tínhamos, que as principais, como já citei, uva, caqui e morango, mas aí tínhamos os pezinhos de goiaba,
temos uns pezinhos de amora, onde que o pessoal faz o colhe-pague, tem o figo, tem a goiaba, tem a temoia, tem a lixia, a pitaia, né? Mais recentemente a pitaia. Isso faz com que nós temos fruta praticamente o ano todo, né? Então, se a pessoa vier no sítio São José, ele vai ter alguma fruta para comer. Às vezes nem para vender vai ter, mas para comer vai ter. Então, o turismo rural, tivemos alguns problemas ali com a pandemia, onde que se encerrou todas as atividades, né? E agora, posteriormente, a gente está voltando. Uma outra atividade que nós implantamos ali na pandemia foi a entrega na casa das pessoas. As pessoas, através das redes sociais, fazem o pedido daquilo que nós divulgamos e entregamos na casa das pessoas, né? E outra que melhorou bastante é a nossa comunicação e a nossa vivência com o consumidor é o colhe-pague do morango, né? E fazemos colhe-pague de tudo o que é possível no caso, né? Mas o morango é grande atrativo hoje para se fazer o colhe-pague. Então o sítio São José é uma agricultura familiar até hoje, é a família que trabalha, mais alguns colaboradores, né? E estamos ali numa luta permanente, né? Que nada disso é muito fácil, que a gente depende de uma série de situações e nem sempre é um mar de rosas, né? As pessoas vêm na propriedade e vê as coisas assim, vê a parte bonita das coisas. As dificuldades ficam para nós que sentimos. Mas a gente sabe superar a dificuldade. Isso é uma virtude que nós, agricultores, né, sabemos superar a dificuldade. Para me desfazer disso, por exemplo, ir para um apartamento, eu acho que a minha vida seria abreviada muito rapidamente, tá? E nós temos muitos exemplos dessa forma, onde que as pessoas deixam de ter esse convívio com a terra, né, que é nosso bem maior, com as plantas, com a produção, com a colheita. Deixar de conviver com isso não seria legal para mim, não. Isso faz parte do meu dia a dia e pretendo encerrar meus dias aqui. Comercialmente, nós começamos em outubro de 2019, até por não necessidade, mas a vontade de estar fazendo um trabalho diferente e tal. E aí começamos inicialmente de uma forma modesta, até o registro da marca foi feito em função do nome, porque eu fazia os vinhos e dava de brinde para os clientes. E aí quando foi para registrar, eu estava procurando o nome, até os próprios clientes falaram, não, deixe rosto natural, que é o tinto natural, né? Eu fazia o vinho e colocava rosto natural e tinto natural para presentear os clientes. E acabou ficando. E aí é como eu disse, hoje nós chegamos aonde nós estamos de uma forma surpreendente, porque eu jamais imaginei fazer o que nós fazemos hoje da forma como nós fazemos. Aqui é um local, no próprio site nosso está escrito, um local para vir sem pressa. O fato de atendermos com reserva, muitas pessoas não gostam de reservar, mas é até por conforto de quem vem nos visitar, porque a reserva faz com que a gente produza comida especificamente para as pessoas e as carnes, como são feitas sem conservantes, são carnes que não podem ficar indo para refrigeração, então são carnes que têm que ser consumidas rapidamente. E aí hoje nós produzimos os nossos vinhos, os nossos espumantes, o hidromel, limoncello, o licor de caqui. Os espumantes são assim bem considerados, são bastante bem avaliados, né? A história do vinho conosco, ela é antiga,
porque desde criança eu mexia com vinho junto com meu pai e tal. E quando eu vim para Itatiba, eu resolvi decididamente começar uma produção, mas uma produção artesanal. E aí, em função no andamento, a coisa evoluiu de uma forma positiva, aí eu fui aumentando a produção, fazendo outros vinhos, me aprimorando na produção, e acabamos chegando onde nós estamos. Mas sinceramente eu nunca imaginei fazer aquilo que eu faço hoje. Foi uma coisa que foi acontecendo, né? E eu acho interessante porque evoluiu de uma forma bem positiva. O fato de nós termos iniciado isso aqui foi por uma questão de gosto, de hobby. Hoje, sinceramente, eu não me imagino fazendo outra coisa. Então é muito difícil pensar sem essa atividade o que fazer. Embora a idade vai chegando, a gente sabe que uma hora tem que parar. Mas eu, enquanto puder, estou na luta, né? Mas sinceramente isso aqui é minha vida hoje, é o meu ar, é a minha água, enfim, é o meu vinho, né? Não tem nada mais prazeroso do que você sentar numa mesa, tomar uma taça de vinho, do vinho que você fez, né? E isso é muito satisfatório.